Amém. Antes da última oração, observações, né? A gente vê o cenário mundial, em que alguém dá um toque lá para... Ô, Alice, por gentileza, traz sua esposa para cá, o culto. Vivemos um tempo diferenciado, em que guerras e rumores de guerra sempre houve na história da humanidade. Isso aí, desde sempre, teve guerras e rumores de guerras. Sempre teve festes. Mas em relação à causa de Israel, ele é um detalhe que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, em que a gente já vê a condição dos ataques que sempre houveram, que eles foram intensificados nos últimos meses. E o quadro da questão do Irã entrando nessa guerra é algo que potencializa em muito. Porque, apesar da faixa de Gaza ela representar os muçulmanos, quando o Irã entra numa guerra como essa, e entra realmente com o problema dos ataques militares, o problema é que tem países à volta deles, à volta de Israel, que também podem querer participar dessa história. Países com grande monta em recursos financeiros, como a Arábia Saudita e outros países que são menores, mas que também são muito ricos. E aí a gente tem uma série de coisas. As guerras mundiais, elas começam desta forma. Elas começam com pessoas se doendo com outras pessoas, pactos que foram feitos anteriormente são cobrados, e as pessoas elas vão entrando, e conforme um entra, o outro entra, e a gente está num cataclismo aí, mundial. A palavra de Deus fala sobre a questão da volta de Cristo, e fala também sobre a questão, primeiramente, quando se fala da volta de Cristo, faz menção de um fator histórico, que foi 70 depois de Cristo, que foi a invasão de Jerusalém pelos romanos, a destruição final do templo, e deixando só aquela parede que hoje existe. Então, é uma referência do fim dos tempos, mas que também, nos dias de hoje, entendeu? Se essa coisa intensificar, a volta de Cristo, ela fica iminente, tá? Não vai haver essa possibilidade de Israel ser destruído, tá? Não vai haver essa possibilidade, mas a gente tem o contexto de que os países, eles vão começar a entrar nessa brincadeira aí, e aí Israel vai ficar cercado. E quando isso acontecer, a palavra de Deus diz que aqueles que estão nos montes não desçam. Aquele que está no telhado não desça, entendeu? E aí a sequência disso tem dois na cama, um vai, outro fica. Tem dois no trabalho, um vai, outro fica. E aí ele sinaliza de uma maneira muito conservadora que metade é salvo e metade é perdido. E eu não entendo isso, entendeu? Então, vigie, os tempos são maus. Ore por Israel, que é o que nós vamos fazer agora. Entenda que tudo pode acontecer. Então, se você está preocupado com o dia a dia somente, você pode ser surpreendido. Você não acompanha, mas eu trabalho com investimento em mercado de Bitcoin e tudo mais. De sexta para cá, ela despencou e mais de 300 mil pessoas no mundo perderam tudo. Perderam tudo. Eu tinha um investimento ali de 5 mil reais em que ele virou nada em 5 minutos. 5 minutos. Então, o que eu quero dizer para você é que as coisas materiais, elas vão e vêm muito rapidamente. Nós temos que estar atentos a essas coisas, não é para você se retrair, você tem que confiar. As músicas que nós cantamos, elas não foram escolhidas antecipadamente, eles foram realmente falando da segurança, do cuidado, estarei com você. Então entenda que você tem uma missão aqui na Terra que ela não deve ser abortada, e você não tem que ficar quietinho, não, tem que confiar no Senhor e continuar avançando, e glorificando o Senhor em todas as coisas, mas os tempos são maus. Senhor, em nome de Jesus, queremos neste momento colocar, Pai querido, o agravo dessa guerra de Israel, que já havia, Pai querido, problemas junto com a faixa de Gaza, e a gente sabe, Pai querido, que os muçulmanos que ali morreram e foram atacados também por Israel, eles geraram um incômodo muito grande dentro das nações que são contra Israel, que são contra o Senhor.
Irã, Pai querido, uma potência com armas, inclusive nucleares, está entrando nesse jogo e nós temos a grande possibilidade, Pai querido, de que essa coisa se estenda por outros países, talvez culminando numa terceira guerra mundial. Nós não sabemos os teus planos, sabemos que tu estás conosco, sabemos, Pai querido, que o Senhor nos guarda, sabemos que o Senhor tem um plano especial para esse povo de Israel, inclusive para o despertamento deles. Mas colocamos, Pai querido, a nação de Israel na tua presença, porque a tua palavra diz que nós devemos orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Oramos para que eles sejam protegidos, para que eles sejam guardados e que, se possível for, Pai querido, mais uma vez a tua misericórdia, ela seja manifesta e nós não venhamos, Pai querido, entrar em nenhum tipo de conflito mais grave que envolva mais nações, gerando mortes, sofrimento por todo este planeta, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos trabalhando as doutrinas da graça. As doutrinas da graça, ela tem a ver com o entendimento de como que é que você é salvo, quais são as motivações, o que está por trás da salvação. Normalmente, quando nós entramos na igreja, a única coisa que a gente entende, aceita Jesus, aí diz sim, ser batizado e acabou, você não precisa mudar, não precisa fazer nada. E o cristianismo, ele é muito mais profundo que isso. Já falamos nos primeiros encontros de todo o contexto histórico. Semana passada começamos a falar da questão da depravação total. Um ponto só quero trazer à memória em relação à semana passada, é que a nossa rebelião contra Deus, ela é total. Não ache que você é melhor, não se compare com pessoas piores. O padrão de comparação não sou eu, não é nenhum pastor, nem nada, mas o padrão de comparação é Cristo. Nós vamos sempre estar aquém, ou seja, menos. Nós vamos estar aquém deste padrão que é Cristo. Em todos os aspectos, seja no campo profissional, emocional, espiritual, qualquer que seja, nós vamos estar sempre aquém dessa presença, desse modelo que é Cristo. Em nosso coração, a nossa carne, nós nos rebelamos contra o Senhor, porque as ordenanças do Senhor, elas são contrárias à nossa vontade. Então, nossa vontade é ficar dormindo mais, nossa vontade é a gente fazer o que for necessário para ganhar dinheiro, a nossa vontade é a nossa vontade. E nós temos uma vontade do Senhor que ela é dominante e soberana, e quando o Senhor diz não, nós nos rebelamos. A gente vê isso claramente na vida dos nossos pequenos, a gente vê na vida da Helena, a gente vê na vida da Heloísa, na vida da Júlia, na vida da Manu. A gente vê claramente isso, os pais veem claramente isso quando você dá um comando e a criança, ela diz não. E aí você tem que executar, primeiramente, uma conversa, um diálogo, e depois você, se for necessário, executar o poder de polícia. O poder de polícia é aquele da ordem, eu estou mandando e você vai fazer. É algo que, para algumas idades, já não voga mais. Então, eu não posso usar esse poder de polícia de uma maneira tão livre como eu tinha com a Luísa. Em alguns momentos, eu dou alguns comandos para ela, porque ela mora na minha casa, e ela tem que entender alguns procedimentos, e ela tem que entender mais ainda, que as ordenanças que eu dou para ela, porque eu plantei isso por todos os anos, eu faço isso pelo bem dela. Apesar de ser algo que não é satisfatório, vai gerar no coração dela o consolo de que o que eu estou fazendo é para o bem. Mas quando nós nos referimos a Deus, a gente tem uma rebelião total e completa em relação a Ele. Nós não queremos Deus. O homem natural, além de se rebelar contra Deus, ele não busca Deus. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Ninguém que não tem o Espírito Santo dentro do coração busca Deus. Nós, com o Espírito Santo dentro de nós, já temos dificuldade em relação a buscar a Deus, porque nós queremos buscar as nossas necessidades, os nossos desejos. O fato de que o homem, em seu estado natural, busca genuinamente a Deus é uma mentira. Eu amo a Deus. Nós não amamos a Deus. Nós amamos os desejos da nossa vontade. Enquanto Deus está nos concedendo o que nós queremos, enquanto Deus está concedendo aquilo que eu quero, e quando Ele não concede? Tudo que eu busco fazer, em especial na área de investimentos, é em oração. E quando teve o primeiro baque de sexta para sábado, dentro do mercado mundial, e eu vi a coisa
pegando um curso estranho, eu orei a Deus. E aí quando ontem, em menos de 5 minutos, a Bitcoin ela caiu 10%, isso aí é um rombo, arrebenta o mercado do mundo inteiro. E aquilo veio, Rosângela está aqui para testar, em que eu olhei e falei, foi tudo. Mudei meu semblante. Não fiquei preocupado. Não porque 5 mil reais não faz falta para mim, porque faz. Mas porque eu sabia que isso mesmo estava no controle do Senhor. E o Senhor me deu muita tranquilidade. E eu orei ao Senhor, tendo paz no coração, sabendo que por algum motivo Ele aprove permitir aquilo lá. E nós temos que estar dispostos a receber os revés de Deus, é o que Jó fala. Nós aceitamos o bom de Deus e o mal de Deus. Há um povo na internet que fala, não, Deus, Ele não criou o mal. Não, a Bíblia diz que Ele criou o mal. Como é isso? Como que a nossa mente interpreta isso? Como que nós vamos processar essa condição? Aí é uma coisa entre você e Deus. Mas que nada foi criado. A parte do Senhor não foi. Quando nós vemos as igrejas que eu passei, qual a motivação das campanhas? A motivação das campanhas, elas não são crescimento espiritual. A motivação das campanhas são saciar sua carne. Eu lembro que eu vi uma ministração em áudio de um pastor, ele falava assim, que ele nunca tinha visto campanha 7 passos para você morrer. Não tem. A pessoa quer viver, e quer viver em abundância, quer viver em felicidade, todos nós queremos. Mas nós temos que entender que o símbolo nosso não é um cifrão, é a cruz. E a cruz é sofrimento. A cruz é dor. E num dos hinos que nós cantamos, nós sabemos que cantamos assim, a nossa glória, ela vai ser nas mansões celestiais. Aqui nós temos lutas e provações. Sempre entendendo que Deus está no controle. É por isso que, quando os reveses acontecerem nas nossas vidas, e vão acontecer, pô, o pastor está amaldiçoando. Se você entende como entendeu? Vão acontecer. Você tem 2 opções. Ou você confia em Deus e continua lidando com as coisas mais importantes, ou você sai apagando incêndio. Se você sair apagando incêndio, apaga um aqui, é outro lá, e é exatamente isso que o diabo quer. Que você não foque nas coisas mais importantes. O que é o mais importante? O meu relacionamento com Deus. Depois disso, a minha família. Acabou. É isso que nós temos que entender. Os homens não buscam realmente a Deus. Eles não buscam por causa do que Ele é, um ser perfeito, um ser que exige que nós mudemos. Os homens buscam a Deus, se necessário, como alguém que possa guardá-los da morte, ou aumentar os seus prazeres mundanos, e as igrejas elas estão repletas disso. Promessas, você vai ser vitorioso, você vai casar, você que não tem filho vai ter filho, você que é solteiro vai casar, você que não tem cabelo vai ter cabelo, não, e as promessas elas continuam alimentando sempre a nossa vontade. E eu já falei para você, lá em Minas, quando eu ia visitar minha avó, lá tinha muita mosca. Lá em Goiás, quando eu ia visitar meu tio, muita. Eles faziam aquelas mantas de carne, porque no começo não tinha refrigerador, e depois começaram a fazer aquelas carnes secas, né? E eu sempre trazia 1 quilo, meu tio trazia, mas eles colocavam aqueles varais, como a gente pendura lençol, pendurava aqueles pedaços de carne assim, e deixava no sol salgado, e aquilo atraía muita mosca. E aí se colocava um pirizinho com um negócio chamado Neocid, que era uma película rosa, adocicada, mas com veneno. E as mosquinhas vinham e morriam. Se você permitir que você seja atraído apenas para as coisas naturais, é exatamente isso que vai acontecer com você. Sem a conversão, ninguém vem para a luz de Deus. Sem a conversão, ninguém vem para a luz de Deus. Alguns vêm para a luz, mas
João capítulo 3, versos 20 e 21. João capítulo 3, versos 20 e 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas sobre as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feito de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, que é Cristo. E por isso não se chega à luz, a fim de que não sejam arguidas. Arguidas é o quê? Contestadas, questionadas as suas obras. Só que quem faz a verdade, quem pratica a verdade, o que ele faz? Ele faz questão de mostrar, não para se mostrar, mas para mostrar Cristo. Então, quando você age de uma maneira correta, você mostra, seja através de palavras, mas em especial através de atos. Sim, àqueles que vêm para a luz. Ou seja, aqueles cujas obras são a obra de Deus. Feitas em Deus ou por Deus, significa que elas são operadas por Deus. Se você faz algo que é positivo, que é bondoso, não provém de você. Provém de Deus. Toda vez que você ver alguma coisa boa que você fez, não puxa a glória para você. Puxa a glória para o Senhor, porque é Ele que é merecedor da glória. Sem esta obra graciosa de Deus, todos os homens odeiam a luz de Deus e não se achegarão a Ele, para que a sua maldade não seja exposta. Isto é a depravação total do ser humano. As pessoas, uma das questões porque as pessoas se afastam do Senhor, as pessoas elas se sentem envergonhadas de Deus. Elas sabem que estão fazendo coisas erradas. Alguns sim, estão dentro da casa do Senhor, estão com o coração tão endurecido que eles não sentem mais. Mas a grande massa são pessoas que vêm e vão. Precisam de algo, vêm e vão. Porque eles estão buscando não o Deus de Israel. Eles estão buscando as bênçãos de Deus de Israel. Eu lembro que eu vi uma ilustração muito interessante que falava de um pai que viajava muito a negócios. E todas as vezes, aquelas crianças, elas vinham buscando as mãos do pai. Porque o pai sempre na cidade onde ele passeava comprava alguma coisa. Até que aquelas crianças cresceram um pouco mais e entenderam que mais importante não era as bênçãos do pai, e sim o pai das bênçãos. E aí aquelas crianças pararam de buscar a mão dos pais para buscar presente, mas na verdade eles foram o quê? Abraçavam o pai porque o pai tinha voltado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos para aqueles que não têm Deus. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler de forma salpicada, né? 3 versículos cada um. 2 versículos cada um, a começar pela Rosângela. Verso 10 até o 26. Como está escrito, não há justo, nem sequer. Não há quem venda, não há quem busque Deus. Mais um, Rô. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Deus está mostrando que qualquer bondade humana procedente do homem é uma mentira. Tá? Felipe, verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Rayane? São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Pedro? Esther? Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Pedro? 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca,
e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio pleno conhecimento do pecado. Pausa. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Não tem discussão. Deus está ordenando, Ele está comandando. Não tem essa. Se a pessoa ela é filha de Deus, ela entende que aquilo é uma ordenança e não é algo para você ser discutido. E todo mundo seja culpável perante Deus. A lei ela aparece com um objetivo: mostrar quão pecadores nós somos. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Por isso que as pessoas que estão em pecado, elas se afastam de Deus. Elas não querem ouvir que elas estão erradas. Por que as igrejas estão cheias? Mesmo nessa condição, porque as pessoas não ouvem que elas estão erradas. Então a Raiane veio e entregou o dízimo dela gordo aqui. Você é linda e maravilhosa. Por que eu vou mexer com ela? Por que eu vou falar alguma coisa? Ela pode ficar entristecida. E as pessoas que são os líderes, e a gente vê a perversão dos sacerdotes desde Gênesis. Desde Gênesis a gente vê, passando por Êxodo, Levítico, a gente vê a perversão dos sacerdotes, em que no coração daqueles homens não havia confiança de que Deus ia supri-los. A figura desse Deus Emanuel para eles era uma mentira. Eles estavam no ministério levítico, no ministério sacerdotal, eles não acreditavam em Deus. Eles preferiam adorar outros deuses. Uma cena que, para mim, ela é emblemática, ela é brilhante nesse problema, em que o profeta Ezequiel vai lá e questiona, acho que foi Ezequiel, questiona as mulheres que faziam oferendas à rainha dos céus. E ela fala assim: nós éramos muito mais felizes quando nós oferecíamos apenas as oferendas para a rainha dos céus. Mas eu quero dizer para você, profeta, que os nossos maridos sabem, ou seja, os sacerdotes não executavam o seu papel dentro de casa. E mais, os sacerdotes no templo, eles não falam nada. Por quê? Estão sendo alimentados, estão sendo cuidados, é melhor você ficar quietinho. Essa questão de você trazer a palavra de correção, trazer essa palavra de exortação, é algo que é danoso porque as pessoas elas se afastam. Mas nunca nas Escrituras Sagradas se foi dito que teriam mais ovelhas que bodes. É muito mais bode que ovelha. Bode não se achega à luz. Ovelha sim. Continua. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há discussão. Wallace? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ingrid? 25 e 26. A quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo servir e o justificado daquele que tem fé em Jesus. Manifestação da sua justiça no tempo presente. A manifestação da justiça no tempo presente, ela é real sobre ímpios e sobre crentes. Sobre nós, apesar de não ser saudável, é melhor que você viva o problema aqui do que ser cobrado depois. Em sua rebelião total, tudo que o homem faz é pecado. Romanos 14, 23. Menísia? Mas aquele que tem dúvidas é condenado sem comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que você fizer, que não prover, não vier de oração, de busca de Deus,
vem da sua carne. E se vem da sua carne, é pecado. Pastor, eu não posso fazer nada sem perguntar a Deus? O ideal é que não. Talvez as suas coisas básicas você não tenha que questionar. Então você não vai entrar numa vibe que, eu estou querendo fazer xixi. Deus, eu posso fazer xixi? Não é nesse extremismo. Porque as pessoas elas caem por uma literalidade, que é o problema dos fariseus, que fazem com que o evangelho, com que a palavra de Deus, ela seja acusativa e não restauradora. Deus, ele propõe no sentido de que ele oferece a todos. Qualquer pessoa que decidir ir em qualquer livraria que tem uma Bíblia comprar, ele pode comprar. Ele não vai ser impedido por um anjo. Não vai haver esse problema. Portanto, se todos os homens estão em rebelião total, tudo o que eles fazem é o produto de rebelião, e não pode ser uma honra para Deus, mas apenas parte da rebelião dos mesmos. Se você não coloca Deus na jogada, se você não ora ao Senhor, quando você tiver um lucro, você tiver um benefício, você vai achar que veio do fruto do seu trabalho. Não veio de Deus. É comum do ser humano. É legal você ter feito um bom negócio e a pessoa bater no teu ombro e falar assim, olha, você é top, hein? E você olha e fala, só mesmo. É nada. E aí nós temos a condição tanto da pessoa que dá glória a Deus, de verdadeiramente de coração, como aquela que faz isso de uma forma falsa. Glória a Deus. Virou um chavão para nós cristãos. Como a palavra eu te amo também virou um chavão, para que as pessoas possam conquistar aquilo que querem. É claro que muitos desses atos que fluem de incredulidade interior se conformam. Heloísa, deixa a mamãe e o papai assistir o culto. Não, sem choro. É claro que muitos desses atos que fluem de incredulidade interior se conformam exteriormente com a vontade revelada de Deus. Por exemplo, obedecer aos pais e falar a verdade. Todavia, eles não se conformam com a vontade perfeita de Deus por causa da mera conformidade exterior. O que eu estou dizendo? Muitas vezes nós somos obedientes a Deus porque nós não queremos ter perdas. E aí, quando eu aprendi sobre dízimos e ofertas, eles não me ensinaram que eu glorificava a Deus com minhas finanças, ou que eu tinha que ser grato ao Senhor. Poxa, Deus, ele me permitiu viver isso, e eu sou grato a Ele. Não, porque é muito mais fácil você ensinar pelo temor, ou melhor, pelo terror, do que pelo temor. Se você não der o seu dízimo, o gafanhoto, cortador, migrador, devorador e destruidor vão entrar na sua vida. E se você começar a insistir com isso, vai começar a quebrar o seu liquidificador. Depois disso, vai quebrar a sua geladeira. Depois disso, vai quebrar o seu carro. E depois disso, vai pegar fogo na sua casa. Então a gente fazia com aquele temor. Não, eu não posso permitir que vá para o próximo estágio. Eu não sei se foi assim com você, mas assim foi comigo. Porque as pessoas elas preferem trabalhar com o terror do que ensinar a condição do temor. Todas as coisas devem ser feitas em amor. E nós temos sempre falado da condição da motivação. Tudo ser feito em amor. 1 Coríntios 16, 14. Vânia, por gentileza. Próximo é você, hein, André? Espero que esteja com a Bíblia aí. Escutou, sim. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Todos os vossos atos sejam feitos com caridade ou com amor. A gente não tem que pensar no amor humano. Esse amor aqui é o amor HP ou ágape, que as pessoas falam que é errado. HP, que é um amor que eu faço sem querer nada em troca. Sem fazer nada, sem querer nada em troca. É claro que as nossas motivações elas são humanas. Mas nós temos que entender que também é a ação de Deus, senão esse mundo já tinha acabado. Sim, você agimos de uma forma
positiva. O Pedro estava chegando com uma sacolinha de roupas lá, eu falei assim, ô Pedro, nem é meu aniversário ainda. Tá chegando, tá 19 de maio. Da rua é segunda. E eu falei pro Pedro, Pedro, nem é meu aniversário. Aí ele falou, não, eu trouxe, nós trouxemos as roupas para doação na favela. O que motivou qualquer um da família dele de trazer isso? Deus. Talvez esteja faltando Deus para você ver o anúncio da irmã Vânia lá no grupo, e você passar batido e não trazer nada. Porque você está preocupado com quem? Com você mesmo. Quando você chegar em casa, você vai ter comida, ou você vai ter que ir para a rua com plaquinha daqueles venezuelanos, ó, ajuda aqui e tal. Com certeza você vai comer, vai ter uma comida gostosa, uma comida de qualidade. E porque você tem, você não se preocupa com o próximo. Então, novamente o texto de 1 Coríntios 16:14, Vânia, por gentileza. 16:14 de novo. Por favor. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade e com amor. Tá? Essa coisas é uma tradução muito fraquinha, tá? Todos os vossos atos, todas as suas ações, todo o seu agir seja feito com amor. E o amor é um fruto da Graça. O amor é um fruto da fé. Gálatas 5:6. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo está dizendo que qualquer ação social, qualquer trabalhar que você faça sem fé, não vale nada. Eu estou na igreja, estou ouvindo a palavra, e eu não ajo por fé, para Deus não vale nada. Se você vai trazer a sua oferta ao altar, e você tem na sua mente que alguém tem um conflito com você, deixa a sua oferta no altar, vai se reconciliar com o Senhor e então volta. Porque para Deus é melhor a reconciliação do que o recurso. Mas não quer dizer que isso é abolido por aquilo. Eu tenho que fazer um para depois fazer o outro. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Timóteo, 1 Timóteo 1,5, Daniel. Visa. Amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ora, o intuito, o objetivo da presente admoestação, exortação, repreensão, visa, tem como objetivo o amor. Um amor que procede do quê? Não do meu coração pecaminoso, mas do meu coração puro. Mas meu coração ele é pecaminoso. Mas diante de Deus ele foi justificado. Diante de Deus seu coração de pedra ele virou um coração de carne. E de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. A fé é o objetivo nosso, é glorificar ao Senhor. Nada mais que isso. Nosso objetivo é trazer a glória ao nome do Senhor. Trazer as pessoas ao nome do Senhor. Por essa razão, muitos atos exteriormente bons precedem de coração sem fé, que exalta a Cristo e, por conseguinte, sem amor e sem conformidade com o mandamento de Deus, esses atos são pecaminosos. Pastor, você está dizendo para mim, se eu não tiver fé e eu levar uma marmita para um cara que está passando fome na rua, é pecado? Deus não recebe. Você está fazendo por qualquer motivação. Eu sou motivado porque as pessoas vão me aplaudir. Eu vou fazer isso porque eu desconto no imposto de renda. Ainda pego um recibo do cara para descontar no imposto de renda. Ah, não é?
Quando vai lá, algumas doações, ele fala assim, pede aí, entendeu? O recibo que você desconta. Qual a motivação do cara? A bênção dele. Se você for em favelas, isso é só uma informação que eu conheço, não que eu vivi ou que eu sei. Se você for numa favela em que há um comando de drogas naquele lugar, você pode até achar que esses traficantes eles são odiados por essas pessoas. Eles odeiam as milícias, os traficantes não. Porque quando você está lá e você não tem recurso, eles que compram remédios. É eles que levam para o hospital. Os traficantes eles têm uma verba deles para esse tipo de coisa. Mas por que eles fazem isso? É porque eles amam? Não, em primeira instância é porque eles sabem que eles estão trazendo mal ao mundo. E de alguma maneira eles estão tentando trazer ao coração deles paz. Segundo motivo, para que quando a polícia entrar naquele lugar e perguntar, cadê o traficante fulano? O cara lembra, poxa, ele me ajudou. Eu não vou dedurar ele. Não sei. É daqui mesmo? As pessoas elas têm uma motivação, é como eleição. Eu vou lá na igreja tal, entendeu? E vou dar para a igreja um piso novo, entendeu? E você faz com que seus membros eles votem em mim. A motivação dele não é abençoar a casa do Senhor. A motivação deles é receber votos. E esses atos, eles são pecaminosos. Se um rei ensina aos seus súditos como lutar bem, e depois esses súditos se rebelam contra o seu rei e usam a mesma habilidade que ele lhes ensinou para resistir ao rei, então essas habilidades, por mais excelentes que sejam, admiráveis e boas que sejam, elas se tornam más. Nós merecemos não. É lícito você querer ser respeitado? Sim ou não? Sim. É lícito você querer ser respeitado? Mas é lícito para que você seja respeitado que você usurpe a vontade do outro, bata no outro, macule a imagem do outro, porque eu tenho que ser respeitado? Não. Já se transforma em medo, né? Entendeu? Não, entenda que eu tenho direito de ser ouvido? Tenho. De expor minha opinião? Sim, mas o que eu faço? Se eu ajo de uma maneira violenta e agressiva, eu estou errado. A condição de você estar dirigindo, e aí você está indo e você bate atrás do cara, a culpa é sua. Independente da motivação que você teve. E nós temos que olhar para as leis de Deus como o Código Civil, como o Código Penal, em que tudo que a gente faz aqui, independente de saber se é ou não é, tem culpabilidade, vai ter juízo em relação a isso. Logo, muitas coisas que o homem é capaz de fazer, ele o faz somente porque ele foi criado à imagem de Deus. Então essa imagem que tem no Hitler, que tem em Mussolini, que tem lá no Putin, lá da Rússia, todos carregam a imagem de Deus. Uma imagem mais distorcida. E nosso objetivo é nós termos a imagem cada vez menos distorcida. E essa conformidade da nossa imagem com Deus, ela só vem através da palavra, não tem outra forma. É você ouvir, meditar e aplicar na sua vida e entender que é uma nova forma de agir. Coisas que são louvadas quando a serviço de Deus, se estiverem a serviço da rebelião auto-justificadora do homem, elas são pecaminosas. Quando eu era pastor lá da ICPG, quando eu voltei de São Paulo e vim para cá, e aí houve o que houve, é uma história longa, e aí eu fui, literalmente, não vou achar, não foi embora, não, foi expulso da igreja. Algumas pessoas, logo que eu saí, vieram me procurar e falaram assim, vamos nos rebelar contra o pastor fulano? Nós estamos com você. Não foi uma ou duas visitas que eu tive desse tipo de coisa. Vamos fazer isso? Não. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Não sabia o que tinha acontecido, o que ia acontecer com a minha família. A Luísa não vai lembrar, mas ela devia ter uns 2 anos, 3 anos. Não era tudo isso não. Não lembro, tá? Ela era muito criança. E aí eu lembro que de madrugada, ela levantou e ela olhou para mim e falou assim, papai, o que vai ser da gente?
E eu não sabia o que ia ser da gente. Entendeu? Na época que eu pedi confirmação ao Senhor para vir para Brasília, a Rosângela orou e ela falou para mim: Deus não está me dando sinal positivo para a gente não. E aí ela falou para mim: e aí? Eu falei assim: o mesmo Deus, meu coração assim, tá? O mesmo Deus que trouxe a gente para cá é o mesmo Deus que vai fazer alguma coisa diferente e vai nos dar o sustento. Ali foi o início da manifestação real da fé. Porque você manter sua fé com recurso financeiro, com saúde e totalmente bem em todas as áreas, é muito fácil. É muito fácil. Coisas que são louvadas quando a serviço de Deus, se estiverem a serviço da rebelião, elas são pecaminosas. Poderemos louvá-las como ecos da excelência de Deus, mas lamentaremos quando forem corrompidas em propósito que ignoram a Deus. Então, você pode até olhar para uma coisa que parece de Deus, mas você com o Espírito Santo, você consegue discernir se procede ou não. Para finalizar o nosso primeiro período, Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Apóstolo Paulo, falando para a igreja de Roma, dizendo: porque eu sei que em mim, o segundo homem mais importante do Novo Testamento, depois de Cristo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, na minha vontade, no meu desejo. Pois o querer o bem está em mim. O que estava de bem nele? O Espírito Santo. Não porém o efetuá-lo. Ele sabia que a carne dele ia militar contra o Espírito o tempo todo o tempo. Vamos pausar por aqui. Nós vamos ter o nosso intervalo. Você que veio, entendeu, comprou um bolinho. Júlia, olha para mim, Júlia. Ela sabe que eu estou falando com ela. A Rô trouxe um bolinho, nós vamos talvez avançar um pouco no nosso horário, não se preocupe. O segundo período a gente vai começar no máximo 5 minutos ou 10 atrasados, mas a gente vai estar aqui, então o culto vai ser transmitido. Você apenas aguarde, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te conceda graça.